Olá, seja bem-vindo ao canal Pet Company West, eu sou o Eduardo e galera, seguinte, estamos de volta aqui com mais um episódio e o último da primeira aula que vai ser disponibilizada para quem se inscreveu no minicurso de Unreal Engine 5. Então, nessa aula a gente vai estar falando um pouco aí sobre luz e som, tá? Começando primeiro por luz, então a gente vai passar pela terminologia dos nomes, quais tipos de luz a gente tem, o que são as Environment Lighting, o que é Sun and Sky, como é que funciona toda essa questão da luz aí, como é que você pode fazer um cenário bem bacana. Então a gente vai modificar aqui um pouco o nosso cenário inicial para transformar em alguma coisa bem diferente. A gente também vai falar do som, então quais são os formatos suportados, como é que funciona o áudio no Unreal, como é que você importa um som e como é que você cria seu primeiro Sound Cue, que é o arquivo que a gente utiliza de som dentro da Unreal. E depois passar ali um pouco por Sound Attenuation e espacialização 3D. Então vamos lá, começando aqui pelo tipo de iluminação mais básico que a gente tem, que é a iluminação direta, tá? Essa é a iluminação que geralmente vem do nosso sol ou de uma fonte de luz direta, certo? É uma iluminação que ela bate diretamente em cima da superfície do objeto. Ela vem ali de cima da direção do sol e atinge o nosso objeto diretamente aqui na face, certo? Então não tem nenhum rebatimento, é a luz direta. Claro que do outro lado nós temos a sombra, né? Logicamente, quando você tem uma luz direta num objeto, o lado oposto dele vai produzir uma sombra. Você também pode modificar para o seu objeto não projetar sombras, certo? Então você pode selecionar aqui, colocar Cast Shadow e desabilitar. Agora ele não vai produzir sombras sobre outros objetos, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui para o próximo tipo, que é a iluminação indireta. A iluminação indireta é aquela iluminação que reflete no nosso objeto. Vocês podem ver aqui que a gente tem a iluminação direta, que está vindo do sol e batendo nessa superfície verde, certo? E a gente tem a iluminação indireta, que é a iluminação que rebate dessa superfície verde e vai na direção da nossa esfera aqui. E essa parte que torna a bola esverdeada é a chamada iluminação indireta. E o que a gente tem no meio, entre essas duas, entre a iluminação direta e a iluminação indireta, ou entre a iluminação direta e a parte sombreada, a gente tem a iluminação difusa, que é essa área no meio aqui, esse intermediário, é a chamada iluminação difusa, certo? Eita, beleza, então esses aqui são os nomes básicos da iluminação, tá? Então, essa iluminação direta, indireta que tá vindo aqui é verde porque a superfície é verde, tá? Se eu mudar, por exemplo, uma superfície... se eu mudo para uma superfície amarela, aí a iluminação indireta muda completamente. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre os tipos de luz que a gente tem na Unreal. Acho que o mais básico, que geralmente está sempre disponível pra gente, a gente tem a luz direcional, a Directional Light, que é a nossa luz do sol, essa luz aqui principal que tem em toda a cena, em todo level da Unreal que você faz, ele tem essa aqui inicial, então se eu desabilito ela, veja que fica 100% escuro porque é o nosso sol principal e sem luz nenhuma a gente não tem nada como enxergar. A gente também tem outras coisas que compõem a iluminação, certo? A gente tem a atmosfera do céu, que vai fazer essa atmosfera do céu e também ela... não sei se vai dar pra ver a diferença aqui, mas eu vou ficar habilitando e desabilitando pra mostrar que ela tem uma incidência no chão, tá? Porque a luz que tem no céu, que é essa luz mais azulada, ela rebate no chão pra criar essa atmosfera, certo? E a gente tem a Skylight, que é literalmente a luz do céu, que é a luz que o céu ele produz, que rebate esse azulado, certo? Então se você tá, por exemplo, num planeta vermelho, em Marte, essa luz deveria ser mais avermelhada. Então eu poderia trocar aqui, por exemplo, para algo um pouco mais vermelho. Cadê? Colocar algo mais assim, ó. E daí eu posso trocar também a atmosfera do céu e trocar a cor do chão para algo mais alaranjado aqui, ó. Uma cor mais de Marte ali, beleza, né? Também posso trocar aqui a cor do céu, então colocar alguma coisa mais assim, eu imagino que seja algo mais nessa pegada assim. Eu não sei se o céu de Marte é tão marrom assim. Acho que é algo mais assim, um pouco mais amarelo, né? E por fim, a gente pode também trocar a Directional Light, né? A gente tem aqui a cor da luz e eu posso trocar ela para uma cor um pouco mais amarelada também. Algo um pouco mais amarelo, assim. Então vejam como que a cena mudou completamente. Parece que a gente tá num cenário totalmente diferente, completamente novo, né? Só mudando aí as configurações básicas de luz. Então aqui já parece que eu tô numa atmosfera bem diferente. Parece que eu tô em outro planeta, não é mais
o céu azulzinho que a gente tinha antes, mas as propriedades se mantêm, né? Então a gente ainda tem a luz direta, a luz indireta e a luz difusa funcionando. E essa directional light aqui é a nossa cor do sol, né? Então a gente tem a intensidade dela. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma luz aqui de Marte, não deve ser tão forte a luz de Marte, né? Deve ser um pouco mais fraca, então colocar 1, por exemplo, ó, já fica algo um pouco mais escuro. E a gente também pode mudar o source angle. O source angle determina como que vai ficar a suavização das sombras projetadas por essa luz. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa luz, que vocês podem ver que ela é bem retinha, ó. Ela tá bem nítida, a sombra desse objeto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a cor de volta para ficar melhor de observar. Se eu aumento esse source angle, olha só como é que ele fica mais suave, certo? E se eu diminuo, olha só, ele vai ficando cada vez mais nítido. Então, se eu quiser deixar uma sombra bem retinha, bem certinha, eu posso deixar assim, ou eu posso colocar alguma coisa um pouco maior, assim, ele vai ficar mais uma coisa mais difusa, certo? A gente também tem a opção de usar a temperatura ou não, então, se eu quisesse, por exemplo, ao invés de trocar a cor do sol, né, eu poderia manter ele branco e usar a temperatura, então eu posso deixar ele um pouco mais quente, olha só. Eu consigo um resultado bacana também e, às vezes, sei lá, dependendo do resultado que eu quero chegar, eu posso deixar ele mais quente ou mais frio, quem sabe, não sei, vai que é um dia frio em Marte. E essas mesmas opções tem nas outras luzes também, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, deixa eu ver, eu vou colocar o valor de 1,5, source angle assim. Você também pode desabilitar, usar temperatura, tá? E você tem a opção aqui de afetar o mundo ou não, então se você desabilita, ele para de afetar o mundo. Você também pode mandar ele não fazer nenhuma sombra, então olha só, minha cena ficou um pouco mais pastel, né? Você também pode mudar a intensidade da luz indireta. Lembra a luz indireta que eu falei pra vocês que é o que rebate? Então, eu posso mudar a intensidade. Se eu colocar isso aqui muito mais baixa, a intensidade da luz indireta não vai ser tanta. E se eu aumentar, olha só como é que fica. Ele fica bem mais forte, né? A luz indireta, propriamente. Se eu coloco no 0, olha só. Claro que essa luz indireta aqui ainda existe alguma, certo? Mas isso aqui é da Global Illumination. Se eu tirar ele da tela, ele para de refletir ali a luz indireta. Se eu colocar mais alto aqui, ele vem a luz indireta da Directional Light. Só que aí é um pouco mais, né, mais específico. A gente tem também aqui a intensidade de volumétricas, né? Então, isso aqui não vai dar pra enxergar aqui, tá? Então, não tem como eu mostrar pra vocês agora, porque eu não vou criar um volume de névoa volumétrica aqui. Mas, se vocês tiverem alguma coisa de algo volumétrico, vocês querem que a luz do sol afete mais esse volumétrico, vocês podem aumentar aqui, tá? Quando eu digo volumétrico, eu digo alguma coisa que é tipo fumaça, névoa, ou às vezes, quem sabe, até poeira no ar, às vezes é algo volumétrico, tá? É algo que faz volume ali na cena. Então, essas são as configurações base aqui de luz, certo? Basicamente, todas as outras luzes vão ter uma configuração parecida. Eu vou deixar a luz do sol um pouquinho mais escura para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui com as outras luzes. Então, agora para a gente ir para os próximos tipos de luz, a gente pode vir aqui no maisinho desse quadrado, e a gente pode vir aqui em Lights e selecionar outra luz. Vocês podem ver que a gente não tem muitas outras luzes, mas dá para fazer basicamente qualquer coisa com essas 5 opções. Então a gente tem a Directional Light, que é o nosso sol que a gente já tem aqui. A gente tem a Point Light, que eu vou arrastar aqui para mostrar pra vocês como é que é. Ela é basicamente uma luz que é a partir de um ponto e ela se propaga como uma esfera, certo? Então se eu voltar aqui para o modo de visão de edição, vocês podem ver que ele tem um formato de esfera e conforme eu vou arrastando, ó, ele tem aqui ele incide luz, né, nesse raio da esfera para todos os lados, certo? Ó, que bacana. Então a gente pode fazer uma luz aqui em cima da Lara, por exemplo, para ter uma iluminação perto dela, né? A gente pode colocar aqui na frente algo aqui assim, mesmo que não tenha nenhum objeto ali. A gente pode mexer então em algumas configurações e são bem parecidas. Uma coisa a se destacar é que a intensidade da luz na Directional Light você tem ela em lux, tá? Que são unidades de medida de luz que, se eu não me engano, essas lux já existem. Agora, na Point Light, você tem outras opções. Você pode usar tanto Unitless, que são unidades de luz da Unreal, tem candelas, tem lumens, EV e nits. Geralmente, candelas já serve mesmo. Então, você, dependendo se você é um artista ou não, se você precisa utilizar isso aqui, você pode alterar, mas geralmente candelas já serve.
E aqui a gente pode fazer uma luz muito alta ou muito baixa. A gente pode fazer também, mudar o raio de atenuação. Eu posso fazer uma luz um pouquinho menor, que vai incidir só na Lara aqui, por exemplo. Ou eu posso aumentar essa luz para que ela pegue bem longe, certo? Então eu posso fazer com que ela tenha uma atenuação até aqui. Só que é difícil de chegar lá porque a intensidade da luz não é muito forte, olha só. Então se ela não for forte o suficiente, ela não chega até lá, né? Mas eu posso fazer algo assim que fica bem bacana. A gente tem também, né, a light color, do mesmo jeito que tinha antes. Então a gente pode colocar uma cor mais azulada aqui, ó, que eu acho que contrasta bem com essa cor de Marte que a gente fez aqui, certo? A gente pode também aumentar o Source Radius, que tem o mesmo propósito do Source Radius da Directional Light. Então, ele vai aumentar uma bolinha aqui dentro, e essa bolinha basicamente vai definir a suavidade, né, das sombras que vão estar sendo feitas por essa luz. Eu posso aumentar o Source Radius aqui se eu quiser, eu posso diminuir, eu vou deixar bem alto assim, porque eu acho que fica legal. Posso aumentar a Attenuation Radius um pouquinho mais, talvez? Algo assim. Você também tem o Source Length, que aí ele transforma essa luz basicamente como se fosse um cilindro, né? Um cilindro não, na verdade, é mais para uma cápsula, né? Então você pode aumentar aí caso seja, por exemplo, um bastão de luz, se você precisar. A mesma coisa com temperatura, você tem aqui também, você pode deixar a luz mais quente ou mais fria. Você também pode mexer aqui se ela afeta o mundo, se ela faz sombras ou não. Mesma coisa das luzes indiretas, certo? Então tem as mesmas opções, é o mesmo princípio, só que é uma luz redonda, certo? E aqui a gente tem a próxima luz, que é a Spotlight. Essa aqui é como se fosse uma luz de holofote. Então a gente pode colocar aqui uma luz de cima, em cima da Lara aqui, para fazer uma outra luz de foco em cima dela, né? Então a gente pode deixar um pouquinho mais alto assim. Olha só como é que tá ficando a nossa cena. A gente pode aumentar essa intensidade aqui para deixar mais forte ou deixar bem sutil. Quem sabe se a gente trocar a cor não fica algo bacana. Então, se a gente deixar uma cor um pouquinho... A gente pode deixar uma cor bem laranja e aumentar a intensidade, ó. Olha só como é que fica. Se a gente desabilita e habilita, ó, já dá uma outra cara aqui pra nossa cena, né? Também tem a mesma coisa de raio de atenuação, né? Então, como se fosse um cone, certo? Então você pode aumentar a Attenuation Radius pra pegar bastante, ó. Então eu vou aumentar aqui até pegar no chão. Eu também tenho o cone interno e o cone externo. Muitas vezes, essa Spotlight é o que é utilizado para fazer lanternas também. Então, caso você precise de uma lanterna, essa aqui serve muito bem. Você também tem o Source Radius, que serve para o mesmo propósito. Você também tem a Source Length, que vai fazer a mesma coisa com o tamanho do Source, certo? Do tamanho da origem, de onde vem a luz. E você pode também mexer na temperatura, assim como as outras luzes, né? Também tem a opção de afetar o mundo, de fazer sombras e a intensidade das luzes indiretas, ok? Bem simples, essa luz em específico tem uma configuração aqui que é muito interessante caso você vai fazer uma lanterna. Então, deixa eu ver, eu vou pegar aqui uma Spotlight e eu posso apontar ela aqui pra frente. E a gente pode dar uma modificada nela aqui para parecer mais com uma lanterna, né? Então eu posso deixar o inner isso aqui menor, isso aqui um pouco maior, e olha só. Agora já tem mais um pouco uma cara de lanterna aqui, certo? Se eu apertar G, olha só como é que fica. E uma coisa bem bacana que a gente pode modificar, deixa eu aumentar um pouco a intensidade para eu acho que ficar mais claro. Tem uma opção aqui que é a Light Profiles, que a gente tem a IES Textures. A IES Textures, ela aplica uma textura nesse cone interno da luz. Então, dependendo de qual textura eu colocar aqui, tem uma que é feita basicamente pra parecer uma lanterna mesmo, olha só. Essa aqui acho que é bem essa que eu utilizei em um dos meus jogos. Funciona muito bem, então você coloca aqui um cone um pouco maior aqui se você precisar. Você pode colocar também um outer cone maior, você pode aumentar o interno também, ele vai colocar a textura ali no mesmo tamanho, né? Mas olha só, aí já tem mais uma cara de lanterna. Da mesma forma que aquelas texturas, por exemplo, no Left 4 Dead 2, eu me lembro bastante de Left 4 Dead quando eu penso nesse tipo de textura de lanterna aqui. Certo? Então, isso aqui é bem bacana, tá? Pra quem vai fazer uma lanterna no jogo, isso aqui é bem útil de saber. E a gente vai agora pra próxima luz, que é uma Rect Light. Essa que é uma luz retangular, certo? Que às vezes ali é utilizada pra iluminação de sala, às vezes iluminar, vir a luz de uma janela, ou algo assim. Eu aqui, no caso, vou usar como uma luz de fundo aqui, né?
uma luz de fundo, uma backlight para fazer silhueta, fica bem bacana. Então a gente pode colocar um pouco mais para cima. Então aqui, mesma ideia, a gente tem a intensidade, né? A gente pode aumentar e diminuir. A gente pode mudar também a light color. Vamos ver que cor que a gente pode usar para essa aqui agora. Colocar uma cor que não tem nada a ver com a cena, talvez. O negócio roxo vai ser roxo. Olha só, colocar uma luz roxa aqui. Olha só como é que fica a silhueta da personagem. Bem bacana, né? Nesse caso dessa luz, como ela fica de trás, eu vou colocar ela para não fazer nenhuma sombra. Se bem que é bom ela fazer sombra, na verdade, né? Porque adiciona muito mais a cena. Então tá. A gente tem também, claro, o raio de atenuação, né? Então se a gente quer que pegue mais longe ou mais perto. A gente tem aqui a Source Width e a Source Height, que é a altura e largura do nosso retângulo, né? Que a gente pode modificar aqui. Então eu posso deixar ele um pouco mais largo, posso deixar ele um pouquinho menor. Eu vou fazer como se fosse um bastão de luz bem pequenininho, assim. E aí você também pode mexer no ângulo que essa luz sai. Então, olha só, eu, por exemplo, eu não quero que essa luz fique pegando muito no chão, eu quero que ela seja direcionada só para Lara Croft, então eu posso diminuir esse ângulo, ó, que ele vai tirar um pouco ali daquela luz que tá pegando em volta, certo? E vai continuar o mesmo efeito aqui que eu tô querendo, então serve basicamente muito bem. Eu posso aumentar também a largura, se eu quiser, ó, fazer algo um pouco mais direcionado ou não. No meu caso, eu vou deixar do jeito que tá. E aqui você também tem textura que você pode aplicar, então aqui eu acho que não vai dar pra ver a textura. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui outra Rect Light. Vamos apontar essa aqui pra baixo. A gente pode aumentar ela aqui assim e colocar essa textura aqui. Eu não sei o quanto que ele vai... se vai dar pra ver essa textura. Ele vai... Aqui dá pra ver mais ou menos a textura aplicada ali, ó. Dá pra ver aqui o olho aqui, outro olho aqui e a boquinha. Só que viram que a luz já tá bem forte. E eu tô tendo que fazer um Rect Light gigantesco, né? Pra conseguir enxergar isso aqui. Mas fique em mente aí que você também pode colocar essa textura, ó. Se chega mais perto dá pra ver melhor. Mas você também pode colocar uma textura na luz se você quiser. Isso, inclusive, é um efeito bem bacana pra fazer, né? Eu não tinha pensado nisso. Então tá, adicionamos aqui a Rect Light. Deixa eu só ver se a gente passou por todas as configurações. A gente tem também a temperatura, se afeta o mundo e a intensidade da luz indireta. Então é isso aí, fechou. E a gente também tem, deixa eu ver, a Skylight, certo? A Skylight a gente já tem uma aqui. Então a Skylight, como eu disse, é a luz que vem do céu. Então ela modifica a luz que vai... grande parte da luz indireta da cena é modificada por ela. Então vocês podem ver, por exemplo, eu tô com a luz do sol, que é vermelha, né? No caso, ela só tá quente, mas é tecnicamente meio vermelha. E o céu tá vermelho. Só que a minha cena não reflete isso. A luz que tá batendo, sim, mas a luz indireta não reflete isso. Então, a luz do céu serve justamente para isso. Olha só como que fica mais a luz indireta nas áreas escuras. E, inclusive, até nos reflexos, fica mais visível, mais aparente o cenário que a gente está ambientado aqui. Então você pode modificar algumas coisas como... Aqui é um pouquinho mais avançado, então você tem captura em tempo real, que ele vai pegar essa informação da cena inteira, de todo o cenário que você está tendo, e aplicar com base no seu cenário em tempo real. Agora, se você quer que ele tenha algo, uma textura específica para ele refletir, você pode colocar um Cube Map específico. Eu acho que ele tem aqui um default Cube Map. Olha só como é que ele fica. Que ele vai aplicar basicamente essa luz com base nessa textura que você setou. Geralmente o Real Time Capture ele não afeta a performance e ele funciona bem para a maioria dos casos, então a não ser que seja algo bem específico, você não precisa utilizar o Cube Map. Aqui são outras configurações do Cube Map, então você tem o Source Angle, você tem a resolução e a distância também, o limiar da distância do céu aqui, que também é configurações para o Cube Map. Aqui tem a intensidade, né, a intensidade da escala. A escala de intensidade, então se eu quiser colocar mais forte, 2, acho que fica legal aqui. Certo? Eu também posso mudar se afeta ou não o mundo, se faz ou não faz sombras. Dificilmente isso aqui gera muitas sombras, eu acho que as sombras vão ser de oclusão de ambiente. E você tem outras opções aqui que geralmente são de oclusão de ambiente, opções de distância máxima de oclusão, e de resto são outras opções mais
genéricas. Então, as luzes, o mais básico das luzes é basicamente isso. Então, a gente tem esses tipos de luzes, você pode modificar eles do jeito que for necessário. Olha só, até as nuvens estão com uma cor bem diferente agora, né? Antes eram nuvens brancas, agora elas estão com bem uma cara aí de nuvens que continuam quebradas, na verdade, né? E a gente tem aqui a nossa cena que a gente fez com a Lara Croft, ó, que tem aí diversas luzes incidindo sobre ela, e ficou um negócio aí bem colorido, na verdade, né? Porque tem uma cor roxa nada a ver vindo de trás ali, uma cor azul misturada com vermelho, e a cor do céu também, que é mais alaranjada. Então, ficou meio nada a ver, mas eu consegui fazer uma cena bacana. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, colocar no modo de jogo, colocar a câmera posicionada aqui, né, caso necessário, ou aqui, assim. E eu posso vir aqui na opção de... Posso vir aqui na opção da câmera e eu posso tirar uma screenshot de alta resolução. Então eu vou colocar aqui 2 vezes a resolução, capturar uma screenshot. Agora é só esperar um pouco. E tá aí a print do jogo que a gente fez aqui, né? Não, na verdade, não é um jogo inteiro, né? A gente só fez uma print de alta resolução dessa cena que a gente fez aqui. E olha aqui que legal, a gente consegue ver aqui a diferença, né? Eu tirei as 2 screenshots com e sem as luzes, né? Então a gente pode ver a diferença de como é que ficou a cena com e sem as luzes que a gente criou. Então a gente tem aqui a luz de fundo que faz a silhueta, a gente tem a luz aqui da frente, a luz de destaque em cima, certo? Então, dependendo aí, se você quer fazer uma cena, se você quer fazer uma cinematic, às vezes brincar com as luzes, mesmo que não seja algo realista, transforma bastante sua cena. Nesse caso, eu só tiraria aquela luz de trás ali, a roxa, que tá bem estranha. Mas se fosse uma cinematic, provavelmente eu deixaria essa luz na frente do rosto da Lara Croft, porque se é uma cinematic, né, você tem que conseguir ver o rosto da sua personagem. Aqui tá muito escuro. Por mais que não faça sentido ter uma luz ali, porque não tem nenhuma origem de uma luz ali, ela ainda assim melhora a experiência da pessoa que tá assistindo a sua cena. Agora, uma coisa importante de se notar, tá? É que se você adiciona muitas fontes de luz, ele vai começar a dar problema. Então, para mostrar aqui, eu vou colocar para mostrar na tela cadê? Aqui, mostrar o FPS. Notem, ó, que eu já tô... Nossa, eu tô com um FPS baixo aqui já, porque acho que ele tá utilizando muito do meu PC para gravação. Mas ok. Então, se eu coloco muitas luzes, a primeira coisa que vai acontecer é o FPS cair. Tá? Ele não caiu tanto, mas se você adiciona muitas fontes de luz, ele começa a cair FPS, e não só isso. Como vocês estão vendo que tem uma luz aqui que ele tá com um xizinho, isso é porque a Unreal tem um limite de quantas luzes podem incidir uma sobre a outra. As luzes dentro da Unreal Engine, elas geralmente são bem pesadas, porque cada luz calcula por si só as sombras que ela vai gerar e quais que são as incidências daquela luz em certos objetos. Então, quando você coloca uma outra luz, você faz o dobro dos cálculos que você está fazendo de luzes, certo? Tem técnicas para melhorar isso, mas infelizmente nessa versão da Unreal que eu tô, não tem isso ainda. E isso se chama Mega Lights, que é uma tecnologia muito bacana que a Unreal implementou. Então, essa luz que está com um xizinho aqui, ele não vai deixar habilitar ela, certo? Se eu colocar ela para longe aqui, se eu não me engano, ela não tá voltando a habilitar, mas se tem um xizinho na sua luz, é porque muito provavelmente tem muitas luzes que estão incidindo uma sobre a outra, ou sobre aquela luz, aí ele não consegue gerar aquela luz pra você, tá? Então ela tá... Aquele xizinho ali significa basicamente, ó, tem um problema, tem muita luz no seu cenário, diminua a quantidade de luz. Então, é sempre bom você manter um controle aí de quantas luzes tem na sua cena, tá? E tomar cuidado pra você não tá fazendo besteira com muita luz aí, sobrecarregando o seu jogo, tá? Agora, uma coisa que é bacana que vocês podem utilizar quando vocês estão criando um mapa novo vocês podem utilizar uma aba chamada Environment Light Mixer. Eu vou, só pra mostrar pra vocês, eu vou criar um novo level vazio. Completamente vazio. Ele não tem nada, ele não tem nem mesmo uma luz, ok? Então, aqui, tô no meu cenário vazio. A primeira coisa que eu posso fazer para começar é clicar em Window e abrir a minha janela de Environment Light Mixer. Aqui eu posso criar automaticamente todas as minhas ferramentas necessárias para construir um ambiente de iluminação que seja bom.
Então, eu não só posso criar eles aqui de uma forma muito rápida e fácil, como eu posso configurar todos eles aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, ao invés de mexer aqui na aba de detalhes e ter um pouco mais de foco aqui, eu posso colocar isso aqui mais pro lado, eu posso deixar isso aqui um pouquinho maior, e daí eu vou para criar o meu ambiente, minha atmosfera, eu posso modificar todas as configurações aqui, e ele vai separar só as configurações de iluminação aqui para eu mexer, né? Então você tem muitas configurações, eu não vou passar por cada uma delas porque vai demorar demais. Mas você tem, por exemplo, o material das nuvens, que você pode mexer aqui em Volumetric Clouds, e se você quiser mais detalhes, mais configurações, você pode ir para o modo normal aqui em cima. E aí você tem muito mais configuração. De novo, você tem aqui ainda até o avançado. E de novo, é muita opção, tá? Eu não posso passar por todas elas, mas a maioria das coisas aqui é bem autoexplicativo e o que você não entende é só você ficar mexendo. Pega uma coisa tipo Rayleigh Scattering Scale. Eu não sei o que é isso, então vamos colocar no máximo e no mínimo. Olha só o que isso aqui faz. Eu não sei exatamente o que ele tá fazendo, mas se tiver de acordo com o que eu quero, eu faço. Olha só. Nossa, ficou legal esse efeito aqui. Parece um negócio meio interestelar, sei lá. Enfim, brinquem com todas as opções que vocês puderem. Mexam com todos os valores. Coloca no mínimo, no máximo. Brinca com tudo pra você ver o que aquilo ali faz e ver se encaixa com o que você quer fazer. Porque, no fim das contas, você vai ter que brincar com todas as opções se você quiser descobrir o que elas fazem. Porque eu não posso explicar cada uma delas uma por uma, a não ser que você queira ficar 10 horas nessa aula. Então agora, o que eu quero mostrar para vocês é um pouco do volume de pós-processamento. O volume de pós-processamento é algo que eu criei lá no início da primeira aula para mostrar para vocês algumas configurações que dava para fazer. Então ele está aqui escondidinho, né? E o volume de pós-processamento ele nada mais é do que um cubo invisível que você pode colocar em uma determinada área para aplicar efeitos na sua câmera em um local específico. Não só efeitos, como você pode alterar basicamente o comportamento de muitas coisas dentro da engine. Então, por exemplo, eu posso colocar para que o meu volume de pós-processamento ele deixe minha tela verde em uma certa área. Então, vamos ver. Eu vou tirar esse volume de pós-processamento e vou criar um do zero aqui com vocês. A gente pode clicar nesse botão de maisinho e a gente pode pesquisar por Post Process Volume. Ou a gente também pode vir aqui em Visual Effects e selecionar Post Process Volume. Esse volume de pós-processamento, ele tem essa área que é esse cubo, então por enquanto eu vou deixar assim, mas saiba que você pode também deixar ele com uma extensão infinita, para que você não precise colocar ele gigantesco dentro do seu cenário se você quer aplicar esse efeito em todo o seu jogo, como por exemplo uma vinheta. Então aqui dentro do volume de pós-processamento, aqui na aba detalhes, a gente pode mexer em várias configurações. A gente tem a parte da lente, que a gente tem questão de bloom, profundidade de campo, exposição, aberração cromática, máscara de sujeira, câmera, exposição local, lens flare, como é que é a tradução disso? Acho que é brilho, lente, efeitos da imagem, profundidade de campo normal, né? Porque tem uma aqui que é profundidade de campo para mobile. Você também tem opções de color grading, para quem mexe com essa área mais artística vai gostar bastante dessa parte. Você tem a parte mais de filme aqui, que você pode mexer em algumas configurações. Inclusive, você pode mudar o método de Global Illumination, que eu acho que é algo que muda bastante. Então, eu vou colocar, por exemplo, nenhum. E não mudou nada na minha cena, né? Isso porque isso só acontece dentro do volume de pós-processamento. Então, se eu entrar com a câmera aqui dentro, vejam como que minha cena fica diferente, ó. Porque ele não tá mais usando a iluminação global do Lumen. Então, se você está fazendo uma cena que não tem necessidade de usar a Global Illumination do Lumen, ou que você vai fazer uma área que especificamente precisa disso, você pode colocar aqui. Reflexos também, por exemplo, se você está num local que não tem necessidade de usar Lumen dos reflexos, ou usar Ray Tracing. Então, você aplica aqui reflexos por espaço de tela. Então, nessa área específica que eu tô, ele vai utilizar espaço de tela. Você também tem opções de Megalights, que é algo que ainda é beta nessa versão, então não dá para utilizar 100%. E você tem os materiais de pós-processamento, que eu não vou entrar muito a fundo, mas envolve você fazer um material de pós-processamento que aplica em toda a sua área da tela, toda a render que está acontecendo na tela do jogador. Então, se você vai fazer, por exemplo, um cel shading ou um toon shading, que geralmente é aquele efeito mais cartunesco, você faz um material que aplica esse efeito em cima da tela do jogador, e esse material você coloca aqui nesse array de pós-processamento. Então, você clica nesse maisinho e você vai colocar aqui uma referência de asset, né, que no caso vai ser
algum material, mas ele precisa ser próprio para um volume de pós-processamento. Então você também tem Ambient Cube Map, Ambient Occlusion, você tem muitas configurações aqui. Inclusive até granulado de filme, se você quiser colocar e deixar mais um negócio mais cinema aqui, né, deixar uma outra cara pro meu jogo, talvez. Você pode inclusive mexer com Path Tracing, mas eu aviso, não mexa com essa opção, a menos que você tenha uma 4070 Ti pra cima, tá? Porque senão o seu jogo pode crashar, você pode não conseguir abrir mais o teu projeto. Path Tracing é algo extremamente pesado, tá? Extremamente pesado, eu não recomendo utilizar. E aqui você tem algumas configurações do volume de pós-processamento como a prioridade. Então, digamos que você tem um volume de pós-processamento enorme em uma área específica. Aí dentro dessa área você tem um rio. E dentro do rio você tem um volume de pós-processamento para aplicar o efeito de água, por exemplo. Então quando você entra dentro do rio, aquele volume de pós-processamento tem uma prioridade maior do que o volume de pós-processamento da cena. Porque daí você precisa aplicar esse efeito de água na cena do jogador, certo? Então você tem aqui a prioridade, você também tem o Blend Radius. Então, por exemplo, se eu tenho um volume... Deixa eu criar uma cópia de um volume de pós-processamento maior aqui. Olha só, vou criar esse volume de pós-processamento e esse aqui eu vou colocar com um color grading de temperatura bem azulado, ó. Eu fiz o contrário, né? Beleza, e agora esse interno eu vou mexer aqui nos midtones e eu vou colocar a saturação roxa, por exemplo. Ok, então vocês podem ver que os dois têm a mesma prioridade, tá? Então, geralmente, quando eles têm a mesma prioridade, o que você tá dentro do volume de pós-processamento, ele é carregado primeiro, né? Às vezes eles também pode acontecer de ter uma mistura, então você pode mexer na prioridade para arrumar isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é o Blend Radius, que eu posso selecionar aqui e aumentar esse Blend Radius para, sei lá, algum valor maior. Então, eu tô dentro do meu pós-processamento maior, que deixa a minha tela azul, e conforme eu vou me aproximando do meu volume de pós-processamento interno, olha só como é que ele vai modificando minha tela. Então, ao longo do caminho que eu vou chegando dentro dele, ele vai alternando entre o máximo e o mínimo, certo? Então a gente tem aí essa configuração para mexer e a gente também tem o Blend Weight, que vai mexer o quanto que ele vai fazer esse peso, né, da mistura entre os dois. Você também pode habilitar e desabilitar ele, né, caso você precise. E aqui está a configuração de Infinite Extend, que é a configuração que vai aplicar ele independente do quadrado, do cubo que ele tem de área. Então, vocês estão vendo que eu estou dentro dele, né? Se eu sair aqui, olha só, ele não sumiu. Se eu for mais para longe, ele ainda não parou de ter efeito, porque ele mexe no contraste, né? Se eu desabilitar e habilitar, olha só a diferença. Ele mexe no contraste, não na cor. Então, você pode, inclusive, fazer essa mistura, né? De mexer, um mexe em cor, outro mexe em contraste, fazer essa mistura legal aí. Daí você faz de acordo com o que for necessário. Às vezes você tá chegando perto de um monstro, não sei, e daí o contraste vai ficando maior, ou alguma coisa assim, ou você tá morrendo e alguma coisa acontece. Eu não sei, aí é a sua criatividade. Então tem aqui várias configurações que vocês podem mexer. Eu vou resetar as configurações e vou colocar ele como Infinite Extend. E aqui eu vou colocar algumas coisas básicas, como por exemplo, eu gosto de mexer na máscara de sujeira. Às vezes isso aqui é legal para que adicione uma atmosfera pro jogo, né? Traz uma imersão maior. Ele já tem padrão aqui, uma Screen Dirt. E se você olha na direção do sol, às vezes ele... Bom, se eu aumentar a intensidade, talvez seja mais fácil de perceber, ó. Agora sim, parece que tem uma câmera mesmo aqui, né? Eu posso, inclusive, trocar a tinta dela, né? Deixar mais azulado ou mais esverdeado, alguma coisa, caso eu precise. Às vezes você quer fazer uma Dirt Mask que aplica, que é de sangue, né? Aí você pode controlar a incidência do pós-processamento que faz isso na sua câmera ou algo assim. Eu posso colocar também aberração cromática na minha cena, então vamos ver, eu colocar um pouquinho de aberração cromática aqui nas bordas, ó. Eu posso aplicar bastante e depois eu posso fazer um offset e aumentar ele para aplicar só nas bordas, porque eu sei que a aberração cromática não é tão legal assim no meio, né? Também dá para aumentar o bloom, se eu quiser colocar um bloom bem forte aqui. Olhando pro sol vai dar para perceber, ó, ele faz esse brilho ficar mais forte das fontes de luz, né? Então, dependendo da fonte de luz que você tem, dos reflexos, ele vai fazer essa alteração ali. Mas também tem efeito de imagem aqui, ó. Aqui tem vinheta que dá para colocar uma vinheta um pouquinho mais forte, ou talvez tirar completamente. Né? Eu posso colocar uma vinheta um pouquinho assim. Qual que é o padrão? 0.4.
Acho que eu vou tirar a vinheta, na verdade, eu posso aumentar o Sharpen. Não sei, você faz o jeito que você quiser pro seu jogo aí, do jeito que você achar melhor. Você pode mexer também na profundidade de campo, isso aqui tem muito mais configuração, então não vou mexer muito. E pronto, agora eu tenho aí uma modificação até que considerável, né, na cara que o meu jogo tem agora. Eu posso colocar, inclusive, alguma coisa do color grading aqui, tentar mudar alguma coisa, como a saturação das sombras. Eu posso deixar as sombras mais fortes, talvez. Agora, o meu jogo aqui, ele já tá com uma cara bem diferente do padrão, né? Olha só como é que muda. Então, dependendo da mudança que você fizer com o volume de pós-processamento, você pode ter uma cara completamente diferente do que o teu jogo tava antes, né? Mas beleza, fechou agora de falar de pós-processamento e de luzes. Agora, vamos finalmente para a parte de sons. Então, dentro da área de sons da Unreal, tá? A gente tem vários formatos suportados, a maioria deles vai ser OGG, MP3, acho que WAV também é suportado. Tem uma lista que eu vou deixar aí na descrição, tá? Um link que mostra todos os sons que são suportados pela Unreal Engine para vocês poderem utilizar. Mas é importante vocês saberem que, independente do formato ali que você importa no Unreal Engine, ele vai converter esse formato para o formato da Unreal Engine. Inclusive, ele até modifica qual que é o tipo de kilohertz que o seu áudio utiliza dentro da Unreal, tá? Então, dependendo ali da gravação que você fizer, se você fizer numa taxa de amostragem muito diferente, ele pode mexer no seu áudio, tá? Então, às vezes, não vale a pena você gravar um áudio, sei lá, com, acho que 48.000 kHz. Eu acho que a Unreal não suporta, ou ela vai converter para uma taxa de amostragem menor. No link da descrição vai ter certinho qual que é a configuração, caso você mexa bastante com questão de sonoplastia e tal, e você grave áudios e tenha essa coisa de mexer com áudio dentro de engines, tem todas as especificações mais certinho e mais específico sobre isso, de como que acontece essa conversão dentro da Unreal aí no link, ok? Então, vamos ao básico. Como que você importa um áudio na Unreal? Não tem segredo nenhum. Eu vou criar aqui uma pasta, eu vou chamar ela de SFX. E agora a gente só precisa arranjar sons de passo para colocar. Se eu não me engano, eu acho que no Fab eu tenho alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver aqui na minha biblioteca. Tá, não achei nada, então vamos voltar aqui para o início e procurar por SFX. A gente pode vir aqui e trocar o price para mostrar gratuitos. Olha só, a gente tem aqui alguns sons de passo essenciais. Eu poderia ver cada um desses sons de passo, mas eu vou usar a minha licença pessoal, que é de graça, para adicionar ao projeto esses efeitos sonoros aqui para a gente poder utilizar e testar, né, ver como é que funciona. Além disso, eu queria também pegar alguns efeitos sonoros de... pode ser música, né? Ó, Venus Ambient. Tem um link de preview, vamos ver se é boa essa música. Tá, serve, funciona. Vamos adicionar ao projeto, então. Então aqui a gente tem dentro de Contents, ele baixou na pasta Venus Ambient, que eu vou mover para minha pasta SFX, que sumiu, então eu vou criar de novo. Isso é uma coisa importante de falar, tá? Se você cria uma pasta e deixa ela vazia, tem grande chance da Unreal deletar essa pasta, porque geralmente ele não mantém pastas vazias soltas por aí. Então tá, movemos esse aqui. Agora, cadê o outro? Essential Footsteps. Mover para aqui também. Queremos mover. Ok, então primeiramente, vamos estar criando aí o nosso primeiro Sound Cue. Quando você importa um som, vamos ver aqui no Venus. Ó, ele tem aqui os WAVs, que são os arquivos de áudio, e ele tem os Cues. A gente pode utilizar esses Cues que estão prontos, né? Então esses são aqui os assets de áudio da Unreal, que você pode, inclusive, dar um play aqui para ouvir. Olha só. E a gente pode ver os WAVs, que são os arquivos de áudio originais, né? Então eu posso vir aqui. Acho que esse aqui deve ser provavelmente o mesmo. Olha só, é o mesmo. Então esse aqui é um arquivo de Sound Wave, não de Sound Cue. No entanto, se você arrastar tanto o Sound Wave para a cena quanto um Sound Cue, no fim das contas, ele vai criar automaticamente um Sound Cue para você, tá? Então ele não deixa você arrastar um Sound Wave e ter um Sound Wave aqui, você tem um objeto Sound Cue,
E o Sound Kill, o objeto Sound Kill, você vai ter ele simplesmente aqui. Mas por que vale a pena você criar um Sound Kill? Então vamos fazer um. Vamos criar o nosso. Então vamos clicar com o botão direito aqui em algum espaço vazio. A gente pode vir aqui na aba de áudio e a gente pode criar aqui o nosso Sound Kill. Aqui eu vou chamar de Pet Música Kill. Geralmente o Sound Kill você coloca só o kill no final, porque como ele é um arquivo bem destacado, diferente do resto dos scripts e dos outros tipos de dados da Unreal, só colocar kill no final também funciona. Mas não custa nada colocar SC no início de Sound Kill, também é bom, né, para legibilidade de outras pessoas do seu projeto ali. Então a gente abre aqui, a gente tem a mesma ideia de materiais, de blueprints, tudo. São nós, do mesmo jeito. Então você clica com o botão direito em algum lugar, você tem todas as configurações aqui. Então vamos ver. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma classe nele. Então a gente tem aqui a classe música, que já é feita propriamente da Unreal Engine, tá? A gente não vai entrar a fundo de como fazer essas classes, mas basta você colocar aqui o seu tipo, que geralmente essa configuração inicial da Unreal aqui já é suficiente só para você pelo menos separar qual que é qual, né? Você tem aqui também opções de atenuação. O que é a atenuação? Atenuação é conforme você chega perto do seu som, ele atenua esse som. Ou, ao contrário, ou ele, por exemplo, para em algum momento, ou ele só toca em alguma determinada área que você tá. Então, para isso que serve a atenuação, tá? Ela é algo um pouquinho mais complexo, mas a gente vai estar vendo aqui. No entanto, a gente não tem nenhuma música aqui. Se a gente colocar play kill, ele não vai tocar nada, porque não tem nada aqui. O que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui Venus Ambient e a gente pode pegar algumas músicas. Vamos selecionar algumas aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui acho que pode ser uma música, né, uma música inicial, né? Uma música bacaninha. Deixa eu ver essa aqui, se é legal. Não. Pode ser essa aqui. Certo, então eu peguei aqui 3 musiquinhas que eu achei bacanas, certo? E sim, o Sound Kill é bacana por isso. Você pode fazer um preset de 3 músicas. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso aqui? A minha ideia é criar um Sound Kill que ele vai tocar uma música ambiente aleatória dentre essas 3 toda vez que eu entrar no jogo, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um som aqui de random, que ele vai selecionar alguma aleatória entre esses sons. E a saída vai ser esse output. Super simples, tá? Não tem nenhuma complexidade aqui. É basicamente só eu tenho 3 músicas, uma aleatória, e é isso. Fechou. Aqui da esquerda a gente tem, né, as configurações então de volume, do pitch, se você quer deixar mais agudo ou mais grave. Tem também o attenuation, que a gente pode configurar uma aqui depois. E algumas outras opções que eu, sinceramente, acho que nunca utilizei nenhuma dessas. Uma coisa que é bacana de se observar é a Virtualization Mode. Aqui é o que ele vai fazer quando você sair da área que ele está tocando essa música. Então, digamos que o player ele está tocando uma música ambiente em uma certa área, você sai dali, começa a tocar outra música, e quando você voltar, o que ele vai fazer? Ele pode reiniciar a música, ele pode desabilitar a música e não habilitar de volta. Ele pode tocar enquanto estiver silencioso. Então, se você sai daquela área, a música, apesar de você não ouvir, ela continua tocando. E quando você voltar, ela vai estar ali no meio de algum momento. E o Seek Restart, que é experimental. Então, eu não recomendo utilizar e eu não sei o que ele faz. Você também tem aqui configurações de prioridade, né? Caso um som esteja sobrescrevendo o outro. Então, eu vou colocar aqui simplesmente Restart. Vou deixar o padrão mesmo. E eu posso salvar. Se eu der um play, olha só, ele escolheu a do meio e começou a tocar essa. Se eu parar e dar um play de novo, agora ele seleciona outra. Se eu parar e dar um play de novo, ele seleciona outra. Então, toda vez ele vai pegar uma aleatória para colocar ali. E o que a gente pode fazer agora é utilizar nossa pet música ambiente, certo? Então, se eu colocar aqui, eu não estou ouvindo nada, porque lembram daquela configuração que eu mostrei na primeira aula? Aqui nessa engrenagem a gente tem o Level Editor Volume, que ele vai começar a tocar ou não os sons que tem na nossa cena. Como esse som, ele não tem nenhuma configuração de atenuação, ele simplesmente existe no nosso mundo. Então, se eu colocar ele em qualquer lugar, inclusive eu posso colocar ele extremamente longe, ó, não tô nem mais enxergando o ícone, e eu der um play aqui, ele ainda assim vai tocar a música. Então, eu tô aqui, tô jogando de boa, ele tá tocando a música, e quando ele parar,
ele vai reiniciar a música. Aí ele pode selecionar uma aleatória novamente ou não. Ele pode acabar pegando a mesma sem querer. E se eu inicio aqui, olha, acabou pegando a mesma música. Vamos iniciar de novo. Ó, agora ele pegou outra. Isso é muito massa porque traz uma dinamicidade, né? E nem sempre a pessoa não vai enjoar da sua música quando ela for entrar no jogo pela segunda ou terceira vez. A não ser quando ela for entrar pela 10ª vez no jogo, daí ela vai... Talvez fique um pouco de saco cheio das músicas que tá tocando. Mas algo mais dinâmico assim, fica bacana, né? No seu jogo. Certo? Então, vamos pegar o nosso objeto que a gente colocou lá do outro lado do mundo. Agora a gente pode colocar uma atenuação no nosso objeto. E como é que a gente faz isso? A gente pode clicar com o botão direito aqui, vir em áudio e a gente vai ter aqui Sound Attenuation. Então a gente pode ter aqui a Patch Atenuação para o nosso objeto. O que eu faço geralmente é criar uma atenuação base. Então, tipo assim, todo item do meu jogo, todo som geralmente funciona desse jeito. Aí eu modifico para cada som específico. Porque dificilmente você vai ter dois sons que se comportam exatamente iguais, a não ser que seja tipo um efeito de fogo. Então, você faz uma atenuação ali que é padrão para o seu som. Então, se você está fazendo uma cidade, tem muitos sons de carros, pedestres, essas coisas, você pode colocar a mesma atenuação para aqueles. Como eu estou fazendo uma música só, eu posso simplesmente fazer um base e aí eu aplico aqui no Attenuation Settings do meu SoundQ. Posso salvar e aqui agora vocês podem ver, ó, que não é mais só o símbolo do som. Ele tem essa esfera. As esferas, elas definem, né, o limite de onde que vai tocar. Então, o som, ele vai pegar dessa área de fora, certo? Vai ser a parte que vai começar a pegar o som bem devagarinho. E essa parte do meio aqui é onde ele vai ficar 100% do volume quando ele tocar. Eu deixei bem na borda pra gente conseguir ver a música começando a tocar, chegando ali perto. Ó, então eu vou chegar aqui na parede. Olha aí, ó. Não, na verdade eu não tô ouvindo. Agora sim tá funcionando a atenuação. Ele não tinha colocado porque a instância não tinha atualizado. Mas ok. Olha só como que agora ele tá vindo só do canal direito porque o som tá na nossa direita. E se eu virar aqui, ó, agora o som tá na esquerda. Isso é a espacialização de som, né? A espacialização 3D. Que o som está num local, agora no espaço 3D. A gente diz que o som ele é 2D quando ele não tem essa diferença de lugar, de direção. Tipo, se eu tô aqui e ele tá pra trás, ele fica de um certo jeito. Se eu tô de frente pro som, ele se comporta de outra forma. E se eu, claro, tô virado de lado, ele vai vir só da esquerda. Então você pode configurar de diferentes formas esse som, né? Uma das formas é você mexer aqui na Attenuation Settings. Então o que eu faço é clicar em Override Attenuation. E agora aqui eu posso modificar as minhas configurações. Então tem a função de atenuação, às vezes você quer uma função linear, então conforme você vai chegando perto, ele aumenta o volume linearmente. E tem as outras configurações, como logaritmo, inverso, log, reverso, som natural ou customizado. Às vezes depende de cada um aí, você vai testando qual que você prefere. Você também pode mudar qual que é o formato da sua atenuação, certo? Você pode colocar caixa, você pode colocar cone, você pode colocar cápsula, mas eu vou deixar esfera, porque eu acho que esfera é meio que global para som, né? Aqui também é onde você modifica o raio interno e o raio externo da atenuação do som. Então se eu quiser fazer tipo uma caixa de som, né, que vai tocar essa música, posso deixar aqui no cantinho e aumentar talvez o raio externo e deixar ele assim, ó, mais ou menos. Aí ele se comporta mais como uma caixa de som, né? Aí você tem aqui a espacialização, que se você desabilitar, ele vai passar a virar um áudio que não tem esse efeito 3D. Ele é 2D. Então quando eu entro na área e eu viro de lado, veja que eu não tenho mais a espacialização 3D. O áudio se tornou 2D, porque eu desliguei essa função dele virar 3D. Então ele ainda tem a atenuação de área. Então se eu não tô na área, o som não tá tocando. Mas se eu entro dentro dessa área, ele toca mais 2D. Então eu não sei de onde tá vindo o som. Eu só sei que ele toca aqui, nesse lugar que eu tô. Certo? Então eu posso também habilitar de volta a espacialização, se eu quiser. E ele tem todos os métodos específicos aqui. Ele tem o raio binaural e tem mais configurações muito mais específicas, né? E aqui tem uma configuração que é um pouco mais difícil de mexer, que é a Occlusion. A Occlusion, ela tem o objetivo de abafar o som quando ele está obstruído por algum obstáculo. Por exemplo, um muro. Como se você estivesse ouvindo o som de trás de
muro mesmo, é pra simular essa parte. É pra isso que serve o Occlusion. Só que ele é um pouquinho chatinho de configurar na primeira vez, então vamos ver se eu consigo, de cara, colocar aqui alguma configuração bacana. Talvez assim? Vamos ver. Olha só. Agora ele tá com um comportamento diferente porque ele tá do outro lado da parede. Se eu vier pra cá, aí ele volta a ser o som natural. E se eu sair aqui da área, eu sei que ele tá ali, mas ele tá atrás de uma parede. Eu acho isso muito legal, cara. Esse efeito do som assim dele atrás da parede é muito bacana. Às vezes traz um ar de misterioso, ainda mais com esse clima de música, né? Aí aqui mais pra baixo você tem outras configurações, como submix e reverb, né? O reverb é o que faz mais ter esse efeito de eco, certo? E também tem o Attenuation Focus. O Attenuation Focus, ele serve pra ele focar no som quando você tá meio que olhando pra direção dele, ou algo parecido com isso. Eu nunca cheguei a mexer nessa configuração aqui, porque eu não explorei muito essa parte de som. Mas, se você quiser tentar dar uma explorada, eu vou deixar o link na descrição da documentação da Unreal que fala sobre a parte de atenuação de focos, se você quiser explorar essa parte, porque eu acho que dá pra fazer umas coisas muito bacanas com isso, certo? Você também tem a prioridade, né, como tem em várias outras coisas, a absorção de ar, que daí eu acho que é algo um pouco mais complexo de mexer, tá? E outros parâmetros aqui que daí começa a ser algo mais genérico de vários outros objetos da Unreal, certo? Então, com relação a som, é basicamente isso. A gente criou aqui um sound kill, criou uma espacialização. No caso desse som, eu vou fazer ele ficar aqui no centro. Eu vou aumentar o raio do fall off. E esse raio interno eu vou deixar aqui assim, mais ou menos. E eu vou desligar a espacialização e o occlusion, porque daí a gente tem esse som ambiente tocando aqui. Se a gente vier muito pro canto, ele começa a sumir. Feito isso, como é que a gente faz, então, som de passos? Essa é a última parte que eu vou estar mostrando aqui, porque eu acho que a aula já tá ficando muito grande, certo? Então, vamos lá, porque fazer som de passos, na verdade, é extremamente simples. A gente só vai precisar de um sound kill. A gente deve ter aqui, ó, a gente tem o... Ah, nossa. Os sons de passos que eu peguei são bem complexos, olha. Tem som de passos em madeira. Tem som de passos na neve, metal, gravel. Mas a gente tem aqui o kill, que ele já deixa preparado pra gente. Mas como é que a gente faz do zero, tá? Já, provavelmente ele é basicamente um random, tá? Não tem muito segredo. Você vai fazer um random em diferentes sons de passo. Então vamos pegar aqui e vamos criar um áudio sound kill. E a gente pode colocar aqui pet passos kill, ou SC pet passos kill. E aí a gente pode adicionar quais que são os nossos som de passos, né? Então vamos pegar aqui os WAV. Eu vou pegar o som de... Pode ser concreto. Eu acho que só tem som de bota no concreto, né? Land, jump... tem que ficar atento a isso. Ó, olha só como é que são vários sons, só que não vão funcionar todos juntos, ó. Esse aqui é pra jog. Aí você tem o de stop, né? Quando você para de andar, quando você tá correndo e dá aqueles passinhos pra parar. E você tem os de pulo. E você tem o de pouso, quando você cai. Você tem também os de correr. E eu acho que o nosso personagem ele anda rápido o suficiente pra colocar o de correr. Então vamos colocar o de correr mesmo, que acho que vai combinar. Então arrastei todos aqui. Eu posso criar aqui um random e eu posso ir arrastando todos os pinos pra cá. E aí você simplesmente coloca aqui no output. Isso aqui é suficiente, tá? Pra você fazer funcionar som de passos. Então se a gente der um play, vai ser basicamente isso que ele vai fazer com os nossos passos. Como a gente tá em primeira pessoa, eu vou alternar isso. Eu vou alternar o nosso modo de jogo aqui na World Settings pra gente utilizar o modo de terceira pessoa. Porque o modo terceira pessoa, ele tem animação que a gente pode visualizar. Aí, nesse modo a gente consegue visualizar os passos do nosso personagem, a gente consegue ter um feedback melhor, né, de como é que funciona. Então pra isso, a gente vai mexer na animação do personagem.
Então a gente vai vir aqui em Content, a gente tem o Third Person, Blueprints, e aqui tem o BP Third Person Character. Mas não é aqui que tá as animações, em Characters, Mannequins, Animations, Desarmado, e a gente tem aqui a animação de Walk, né, que é a animação de andar. Deixa eu ver... A animação Jog. Então é Unarmed Jog Forward. Então a gente tem aqui nossa animação andando pra frente. Espero que provavelmente seja essa, né? E o que a gente pode fazer aqui pra modificar essa animação? Vocês podem ver ó, que a gente tem marquinhas aqui, ó, no meio da nossa animação, ó, left, right, que são os nossos passos. Então, o primeiro passo que a gente dá aqui é o pé direito, quando ele encosta no chão. Olha ali, ó, quando ele encosta no chão. Aí depois a gente dá um passo com o pé esquerdo, que é ali, quando ele encosta no chão, é nesse exato momento. E de novo, direita, esquerda. Então a gente vai pegar aqui no momento que a gente encosta o nosso pezinho ali, a gente vai adicionar uma track de notificação, certo? Então a gente vai ter aqui a track 2, certo? A gente tem uma track aqui já que é dessas tags de left e right. Mas a gente pode vir aqui na track, a gente clica com o botão direito nesse exato momento que ele encostou o pé no chão e a gente pode adicionar um notify, uma notificação. E que notificação que a gente vai mandar? Play Sound. Agora, clicando nele, a gente pode modificar qual que é o som e a gente seleciona aqui Pet Passos Kill. E agora é só copiar isso aqui para os próximos. Então a gente pode deixar isso aqui bem alinhadinho, a gente dá um Ctrl C, vem no passo do pé esquerdo, um Ctrl V, passo direito, passo esquerdo, passo esquerdo e... Não, no caso direito. Um outro passo direito aqui. Então, funciona assim. E você pode, né, ajustar aqui quando se ele vai tocar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Às vezes colocar um pouquinho antes fica melhor, porque ele tem um certo delayzinho em alguns áudios que ele toca, né? Ou colocar um pouco depois, enfim, você vai mexendo aí. E agora se eu der um play, se eu tiver modificado a animação certa... Agora ele tá tocando certinho. Claro que pode ser que tenha ficado um pouquinho errado o timing, né? O som também não tá combinando com todos os chãos aqui. E também o som ele pode ser que não esteja combinando com o espaço. E aí entra a parte que você pode adicionar no Sound Kill uma atenuação. Você pode adicionar ele pra vir de uma direção específica, pra funcionar de um certo jeito. Então... Você pode modificar do jeito que você quiser, adicionar mais variações de passos e até adicionar outros nós dentro do Sound Kill de modulação. Então a gente tem aqui o Modulator, por exemplo, que você pode modificar ele aqui para mostrar o pitch mínimo, máximo, o volume mínimo, máximo, e ele vai dar uma variada nos sons. Isso inclusive tinha nos outros, né? Olha só, dele dá... Os passos eles vão ficar modificando um pouco o pitch e o volume de cada passo, não vai ficar 100% igual o passo, mesmo que ele toque 2 vezes seguidas. Nossa senhora! Tá, essa aula ficou extremamente grande, que é a última parte da nossa primeira aula da Unreal. Infelizmente não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês o MetaSound, talvez fique pros episódios bônus, tá? Mas quem tiver interesse em dar uma olhada, eu vou deixar no link da descrição o link pra documentação da Unreal falando sobre o MetaSound, que é uma ferramenta muito bacana de som. Então, galera, basicamente é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixa um like e se inscreva se você não é inscrito para acompanhar esses e mais conteúdos que vierem a ser postados aqui no canal do Pet. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, até mais.